Lendo e comentando hoje, de novo entre nós, sobre as ocupações, os trabalhos no mundo invisível. Tem gente que fala: "O quê? Trabalhei tanto, vou trabalhar lá". Pois é. Nos livros de Oswaldo Polidoro, principalmente no livro Bezerra de Menezes e Narrativa Iniciática, tanto na primeira parte, que é a história do livro, quanto na segunda parte, que tem um extrato doutrinário maravilhoso, tem lá o item trabalho. Lá a gente vai entender a parte teórica mesmo, de quanto é importante o trabalho. Então, vamos iniciar a descrição do nosso amigo Robert Benson, as oportunidades de um trabalho. Então, ele vai falar sobre isto e passo a ler. Oportunidades para um trabalho bom, útil e interessante, lá é muito vasta a escolha. O mundo espiritual não é um plano de inatividade, viu? Não tem folga. Nem de exercícios religiosos, como muita gente pensa, que fica lá o tempo todo fazendo cantoria. Então ele diz: "Quero tentar passar a você uma leve ideia da imensa gama de ocupações onde a gente pode nos engajar nesses reinos. Não temos que ganhar a vida, dinheiro não tem lá. O corpo físico não precisa de comida, mulherada não tem mais cozinhar. Bebida, roupa, limpar a habitação, nós temos uma necessidade, sim, mental de trabalhar, ocupar a mente, e isso é um prazer entre nós. Todos trabalham pela alegria de fazer alguma coisa que servirá a outros. Isso é que é importante, é bonito isso. Chegando aqui, todo mundo verá que o mundo espiritual não oferece um trabalho similar ao que a gente fazia, mas isso não causa tristeza, porque todos se sentem gloriosamente livres para se engajarem em algum trabalho novo, sem pensar se tem aptidão. Não leva muito tempo para que se agrupem a seus companheiros de aprendizado para alguma ocupação nova, e aí sim ter um completo prazer. É estranho para muita gente isso. Então ele vai usar o caminho da cidade que ele está indo para ir apontando: "Olha quanta ocupação". A caminho da cidade, em busca de ocupações, nós já vamos andando por magníficos jardins projetados e criados. Aqui está o primeiro meio de trabalho para aquele que ama jardinagem e paisagismo. Não tem restrição de exigências físicas, ou seja, não precisa ter força, não precisa nada. Vamos sempre lembrar que a mente comanda. E tem todos os recursos infinitos do mundo espiritual ao seu comando. Cada um pode parar quando quiser, pode voltar quando desejar, e como não há ninguém que exerça imposição, vou repetir, não tem patrão. Não há ninguém que exerça imposições, é só alegria para todos, porque acrescentam mais beleza a um reino que já é belo, e ao fazerem isso trazem alegria a muitos outros. Só mudam quando chega a hora em que desejam mudar de trabalho. Ou também quando a evolução leva cada um a novos campos de trabalho para manifestar empenho em outros reinos. Evoluir é tudo de bom também, né? Então ele está a caminho do hall da música, esse departamento que cuida tudo sobre música. Aí ele diz: "Lembramos que alguém teve que projetá-lo e outros construí-lo, e sobre isso eu já falei.
O trabalho dos arquitetos, dos construtores e os assistentes especialistas está entre alguns dos mais importantes do mundo espiritual. Disponível para todos que queiram aprender ou continuar a sua ocupação terrena também. Basta que queira coisas novas. Basta que tenha o desejo de fazer, para qualquer coisa. Nossa, sempre quis fazer jardinagem, nunca pude. Basta querer. E a aptidão é de grande valia. E olha a frase que ele coloca: querer fazer vai virar ser hábil muito rápido. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, começa fazendo, fica hábil quase que instantaneamente, como já falamos. Dentro do rol da música, lá tem, lembrando que eu estou falando tudo muito bem resumido, para que vocês fiquem só com vontade de conhecer mais, tá certo? Lá tem uma biblioteca das músicas, onde ficam todas as partituras dos professores músicos. A maioria lá estava aprendendo a tocar algum instrumento, que precisa ter fabricante desse instrumento, que é outra opção de ocupação. Os bibliotecários ali, que tomam conta e separam e guardam as partituras da orquestra também. Outro rol, outro departamento, é os de tecidos. Vamos recordar rapidinho que a roupa de cada um é emanação do próprio corpo, então não é um tecido que se vestiu, mas lá se fazem roupas, sim, também. Nesse rol dos tecidos estão as mais lindas tapeçarias que alguém pode olhar, e ali foi que a Ruth, aquela que está acompanhando, o Edwin está levando o Robert para passear, a Ruth está indo junto. Ali está onde ela encontrou o lazer dela, e ali também fazem objetos de decoração e roupa para o teatro, por exemplo. Ali sim, roupas que serão vestidas. Nós não necessitamos de doutores, relembra ele, já comentamos. Mas eles aqui trabalham, sim, na investigação das causas das diversas doenças e dos diversos males da Terra. Para que eles fazem isso se eles não estão na Terra? E ele completa: e eles podem ajudar na sua cura e guiar a mão de algum cirurgião da Terra. Para isso, eu convido vocês para irem para o vídeo gravado sobre inspiração, inspirados e inspiradores, é o título, é o número 78, o vídeo das instruções divinistas. É muito mais completo, aqui ele dá só um exemplo de um tipo de trabalho. Agora, também o Edwin e a Ruth, junto com ele, foram o Edwin, que é o guia do Robert, ele foi também um religioso. Então, eles dois convidaram a Ruth e eles participam como ministros de igrejas. Eles trabalham como ministério. Qual é o propósito? Olha só o trabalho deles: servindo a uma causa. Porque nós três temos o mesmo conhecimento da verdade sobre o mundo espiritual. Então, eles sabem que aqui no mundo espiritual não tem credos, não tem doutrinas e nem dogma. Dogma é aquilo que não se discute, você engole e está pronto. Então, esse é o trabalho deles, eles vão socorrer quem acabou de desencarnar e está cheio dos costumes que as religiões falaram. Tem religião que fala aí, você vai ficar ali onde for enterrado até virar pó, porque na Bíblia está: do pó viemos, ao pó voltaremos. Isso não é o Robert que está falando, são exemplos que a gente teve. E fica lá parado, esperando virar pó, coitadinho desse espírito. Então, Edwin, Ruth e Robert trabalham nisto, mostrar as verdades do mundo espiritual.
Continuamos tendo faculdades especiais onde enfermeiros estudam o que é cientificamente concernente ao corpo espiritual. Já pensaram nisso? Eles têm que conhecer o corpo espiritual. Pode ter sido até médico do outro lado, mas para ser um enfermeiro vai ter que fazer um estudo profundo, conhecer a mente espiritual e as diretrizes da vida espiritual. Tudo aquilo que é novo para os que chegam. Os atendentes têm que ser um verdadeiro armazém de informações. Requer uma grande bagagem de conhecimento sobre o mundo espiritual, assim como muito tato na descrição de tudo que eles vão falar. Tato, cuidadinho para não deixar a pessoa ofendida, e ser discreto também. Tem que ter muita discrição, não é para descrever. Tem que ser muito discreto da parte dos enfermeiros e dos doutores para não sair por ali espalhando, enfim, tem que ser bastante discreto. E ele diz, para se fazer uma lista completa, fala muitas outras, eu manifestei a vontade que eu tinha de falar destas. Para fazer uma lista completa de todas as ocupações espirituais, seria um trabalho muito volumoso, interminável. Só na esfera científica. Quantas ciências nós temos aqui na carne? Lá é mais. Milhares e milhares de pessoas estão engajadas e felizes, sondando os segredos do plano terrestre, investigando os segredos do mundo espiritual. O mundo terreno tem dado fracas exibições do que tem sido enviado daqui para lá. O que ele quis dizer? A gente manda tanta coisa para inspirar, para exemplificar, o pessoal não absorve. Fracas exibições do que tem sido absorvido. A mente humana ainda está na infância e até aqui muita coisa foi escondida da Terra. Na Terra até chega algum conhecimento, mas logo somem. Por exemplo, nos dias de hoje, carro movido a água. Várias vezes eu já vi esse, aquele outro mexendo, mostrando, eu inventei um carro a água que anda e tal. Cadê? Isto vai durar até que o homem atinja um estado mais elevado de evolução. Esse dia seguramente chegará e uma torrente de invenções virá, emanada do mundo espiritual para o mundo de vocês, na pesquisa, na investigação, nas descobertas. Nesse meio tempo, o trabalho continua, nada perturba a nossa rotina por aqui. Nós nos afastamos por um tempo de um trabalho para descansar ou para buscar nova linha de empreendimentos. Eles descansam trabalhando em outra coisa. Não é que pode, momento de lazer, mas eles buscam novas formas de estudar. Podemos ter vontade de fazer algo maior, mas isso não significa descontentamento. É a prontidão de querer saber mais que denota os passos do nosso progresso espiritual. Qualquer que seja o trabalho, por mais insignificante que seja, prestem atenção. Eu soube de um espírito que, quando foi para o outro lado, ficou carregando cópias. Fazia cópia, levava, fazia cópia e levava. Depois eu soube que tinha muita importância para ele esse trabalho. Por quê? Porque ele tinha que aprender a obedecer. Estava fazendo muito bem ao espírito. O trabalho em si era nada, podia ser qualquer outra coisa, mas ele tinha que aprender
a fazer as coisas com paciência e obedecer tinha muita importância. Então, por mais insignificante que possa parecer, realizamos algo vital e significativo que trará seu inevitável galardão. O salário espiritual vem e não é dinheiro, é progresso. Que ninguém nos impede de ter este galardão e ninguém nos leva o galardão embora. No mundo espiritual, eu termino aqui. Trabalhar é estar profundamente feliz. Até a próxima.